Olá pessoal, tudo bem? Essa apresentação sobre reflexos mediados na medula espinhal e as correlações anatomoclínicas da medula espinhal. Serão conhecimentos utilizados para fixar a estrutura funcional da medula espinhal que nós já abordamos em outra apresentação precedente. Eu gosto de começar a análise desses assuntos, dos reflexos, das correlações anatomoclínicas, fazendo alusão a esse grande vulto histórico da neurociência, o neurologista Joseph Babinski, francês, atuando principalmente na segunda metade do século XIX e no começo do século XX. Escreveu essa obra fundamental, Reflexos Tendinosos e Reflexos Ósseos, estudando com muito pioneirismo o tema, de modo que inclusive existe um sinal semiológico, o sinal de Babinski, que nós vamos estudar mais à frente. Ora, por que nós estudamos os reflexos mediados na medula espinhal? Para identificar condições patológicas manifestadas por alterações destes reflexos, estejam estes reflexos mais exaltados ou menos ativos, hiperreflexia ou hiporreflexia. Na área da saúde, nós queremos aplicar a anatomia à condição dos nossos pacientes. E daí a necessidade de conhecer o mecanismo dos reflexos para entender as condições de doença, as condições patológicas em que eles estão alterados. Antes de entrar diretamente no mecanismo dos reflexos, eu gostaria de recapitular alguns termos que são importantes, fundamentais para a definição das condições patológicas, das alterações de exame que um paciente neurológico pode apresentar. Por exemplo, paresia. Paresia é sinônimo de fraqueza. Muita gente confunde paresia com parestesia. Parestesia é o formigamento, sensação alterada na sensibilidade. Não é isso. Paresia é fraqueza, perda parcial da força. Já paralisia é a perda completa da força de um membro ou de mais membros. Hemiplegia, quando a metade do corpo, seja a metade esquerda ou direita do corpo, está paralisada, ou seja, de mídio direito ou de mídio esquerdo. Monoplegia, eu uso esse termo quando eu tenho um membro paralisado, seja ele superior ou inferior. Diplegia, quando há dois membros paralisados, sejam eles os dois membros superiores ou os dois membros inferiores. Porque quando há um membro superior e um inferior do mesmo lado, eu chamarei de hemiplegia. Então, diplegia, dois membros superiores ou dois membros inferiores acometidos. Quando o acometimento é dos dois membros inferiores paralisados, eu chamo paraplegia. E, finalmente, o termo quadriplegia ou tetraplegia, se eu utilizo preferencialmente o radical grego ou o radical latino, significa que os quatro membros estão paralisados com perda total da força. Recapitulando um pouco mais a terminologia, as alterações do tônus. Eu digo hipertonia quando o tônus está aumentado, hipotonia quando o tônus muscular está diminuído, e atonia quando eu tenho na prática ausência do tônus, uma flacidez muscular muito intensa. Só relembrando a definição de tônus, é o estado basal de contração muscular. Então, na hipertonia, eu tenho uma rigidez de base no músculo. Na hipotonia, uma flacidez que se torna praticamente completa em um estado de atonia. Muito bem, hiperreflexia, hiporreflexia, arreflexia se refere à atividade dos reflexos, nós já comentamos isso. Analgesia significa a retirada da sensação
dolorosa da sensação de dor, analgesia. Hipoestesia, estesia, sensibilidade. Então, a sensibilidade reduzida. Eu posso ter uma hipoestesia dolorosa, hipoestesia tátil, hipoestesia vibratória, a depender do tipo de sensibilidade que está acometido. Por outro lado, hiperestesia significa aumento da sensibilidade. Hipalestesia é sinônimo de sensibilidade vibratória. É muito importante nós dominarmos esses termos para poder continuar o nosso estudo, senão, se as pessoas falarem termos diferentes quando se referirem aos mesmos assuntos, haverá uma confusão. Olha só, ilustrada por essa obra de arte aqui, A Confusão das Línguas, do Gustave Doré, retratando aí o episódio bíblico da Torre de Babel, em que cada pessoa chamava o objeto, se referia aos acontecimentos com termos diferentes, isso gerava uma grande confusão. Então, na neurociência, nós precisamos definir os termos corretos para poder nos comunicarmos de maneira adequada. Bom, caminhando um pouco mais no nosso assunto direto, que os reflexos mediados na medula espinhal. É importante esse conceito de arco reflexo. O que eu entendo por arco reflexo? O conjunto de um estímulo que vai do exterior até a medula, no caso do reflexo mediado na medula, e uma resposta, uma ordem que parte da medula, redundando em uma ação. Então, estímulo, resposta. E o conjunto desses dois elementos eu chamarei de arco reflexo. Note bem que o arco reflexo é mediado completamente na medula, sem a interferência do cérebro. O cérebro pode até modular a intensidade desse reflexo, mas o reflexo não ascende ao cérebro, ou seja, ele não se torna consciente, porque a consciência só se dá em fenômenos que passam necessariamente pelo cérebro. Então o reflexo é, por definição, um fenômeno que não depende da sua vontade, não depende da sua consciência. Ora, em uma situação da vida prática, se uma pessoa por acaso te ofende em uma situação de raiva, de estresse emocional, e ela fala, querendo pedir desculpas, ela fala: perdão, eu falei por reflexo. Isso não é verdade. Porque se falou foi uma atividade mental que veio do cérebro. Se veio do cérebro, não é reflexo. Reflexo é mediado sempre em regiões infracerebrais, portanto, independente de reflexo. Esse é o conceito, então, de arco-reflexo, importantíssimo para a continuidade do nosso estudo. Um estímulo, uma resposta. Eu posso chamar o estímulo de uma aferência à medula, porque é um fenômeno que vem do exterior para a medula, portanto, uma aferência, e a resposta eu chamarei de uma eferência, ou seja, algo que sai da medula, uma eferência. Então, o arco reflexo é composto por uma aferência e uma eferência. Existem algumas classificações dos reflexos com graus variados de importância. Por exemplo, a classificação quanto ao componente eferente, se é um reflexo somático ou visceral. No reflexo somático, a resposta se dará com uma contração muscular. O reflexo patelar, que é o reflexo mais conhecido e mais testado no exame neurológico, é um reflexo somático, porque a eferência, a resposta será uma contração do músculo quadríceps, provocando o estiramento do joelho. Em um reflexo visceral, por exemplo, eu posso citar um reflexo mediado no tronco, por exemplo, o reflexo lacrimal, em que a resposta é o lacrimejamento. A eferência, nesse caso, se dá com a ação de uma glândula lacrimal, uma víscera, então, um reflexo visceral. Quanto ao número de segmentos envolvidos, nós teremos um reflexo monossegmentar, quando envolve um único segmento, um único nível da medula, ou reflexos polissegmentares, que envolvem mais níveis da medula.
Aqui eu tenho um exemplo de um reflexo monossegmentar. Veja o estímulo ou a aferência no mesmo nível medular da resposta ou eferência. Muito bem. Agora nós vamos estudar dois conceitos importantíssimos no âmbito do estudo dos reflexos, que é o fuso neuromuscular e o órgão neurotendinoso. Nós precisamos definir essas duas microestruturas. Para começo de conversa, eles são receptores sensitivos e são microscópicos. Então não adianta na aula prática de anatomia você solicitar ao seu professor que lhe mostre onde está o fuso neuromuscular, aonde está o órgão neurotendinoso, porque eles são receptores sensitivos microscópicos. É importante que se tenha essa definição logo de início. O fuso neuromuscular, ele está localizado, é um receptor sensitivo que está localizado no ventre de um músculo. No ventre de um músculo. Ora, se ele é um receptor sensitivo, qual é a sensação que ele capta e transmite em aferência à medula? É um estiramento súbito e intenso do músculo que pode levar a um risco de ruptura, de lesão muscular, de lesão do ventre muscular. É essa informação que o fuso neuromuscular vai passar para a medula por meio de uma aferência. Então, em uma situação em que o músculo é estirado subitamente, o fuso muscular, fuso neuromuscular, capta essa informação e leva à medula. E qual é o papel do fuso neuromuscular no reflexo osteotendíneo? Ora, essa informação será, entre aspas, interpretada pela medula como um risco de lesão muscular. E a resposta do reflexo, a resposta eferência medular, será no sentido de combater esse estiramento súbito, intenso, que vai levar ao risco de lesão. Como é que eu combato um estiramento no músculo? Contraindo o músculo, evitando que ele se rompa após um estiramento. Então veja a importância do fuso neuromuscular no disparo de um reflexo osteotendíneo. Estiramento do músculo. Essa informação é captada pelo fuso, que é um receptor sensitivo microscópico. A informação é passada à medula em uma aferência, por meio de um nervo, e a medula dispara essa eferência no sentido de contrair o músculo, evitando que o estiramento provoque algum dano. Então, tomando de novo como exemplo o reflexo patelar, aquele que o médico percute com o martelinho o tendão patelar no joelho e o joelho é estendido. Como é que é a participação do fuso neuromuscular naquela situação? Com a percussão do martelo, haverá um estiramento do ventre do músculo quadríceps. O fuso leva essa informação à medula e a medula dispara uma resposta que é a contração do músculo quadríceps. E isso faz o joelho esticar, estirar. Então é assim que funciona o reflexo patelar, que a maioria dos profissionais de saúde conhece. Então veja nessa ilustração que o fuso neuromuscular, que aqui está aumentado por razões didáticas, mas é microscópico, ele vai captar o estiramento do músculo, passar em uma aferência para a medula, e a resposta será uma eferência com contração do músculo. Quem é que vai promover a contração do músculo? Motoneurônios alfa, a contração do músculo como um todo. Tá? Só lembrando que, como se trata de uma sensibilidade, essa informação vai penetrar pelo corno dorsal da medula espinhal.
A sensibilidade sempre penetrando pelo corno dorsal e a motricidade, a eferência, partindo do corno ventral. Então, o músculo é contraído sob a ordem do alfa, do motoneurônio alfa. Certo? Muito bem. Um detalhamento adicional é a presença do motoneurônio gama. É um neurônio motor especial que se destina exclusivamente às fibras intrafusais. Um pequeno contingente de fibras musculares que fica dentro do fuso neuromuscular. E o motoneurônio gama atua contraindo essas fibras intrafusais para quê? Para que o fuso neuromuscular reaja de maneira tônica, de maneira basal, e que o músculo tenha um tônus, que é um estado basal de contração. Então, o motoneurônio gama mantém um estado basal tônico de contração das fibras intrafusais, o fuso reage, manda a sua aferência para a medula espinhal, a medula espinhal dispara a eferência por meio do motoneurônio alfa, que faz a contração do músculo como um todo, mantendo o tônus, que é o estado basal de contração. Então, basicamente, é assim que funciona o fuso neuromuscular no contexto do reflexo osteotendino. Agora vamos nos referir a um outro elemento microscópico, que é o órgão tendinoso de Golgi. Órgão neurotendinoso de Golgi também é um receptor de sensibilidade, um receptor microscópio, só que ele está inserido no tendão dos músculos. Por isso que é órgão neurotendinoso. Ora, se ele é um receptor de um tipo de sensibilidade, qual é a sensibilidade que ele capta e leva à medula? É uma, ao oposto do que acontece com o fuso neuromuscular, é uma contração súbita e intensa que leva ao risco de ruptura do tendão. Muito bem. Voltando para a nossa ilustração global. Órgão neurotendinoso de Golgi capta uma contração muito intensa que pode levar à lesão do tendão, à ruptura do tendão. Essa informação é transmitida à medula, como toda forma de sensibilidade, penetrando posteriormente, penetrando pelo corno dorsal da medula. Bom, qual é a resposta que a medula pode dar em uma situação de contração intensa com risco de lesão do tendão? No sentido de evitar essa lesão? É o relaxamento do músculo. Então, essa informação, uma vez penetrando na medula, vai disparar a inibição por meio de um neurônio inibitório internuncial, a inibição do motoneurônio alfa. Então veja que mecanismo sofisticado de regulação. Uma contração súbita e intensa é captada pelo órgão neurotendinoso de Golgi, risco de lesão do tendão, a informação penetra na medula e vai provocar a inibição do motoneurônio alfa. Se eu inibo o motoneurônio alfa, eu inibo a contração e relaxo o músculo. Com isso, eu tenho uma visão de conjunto da ação do fuso neuromuscular e do órgão neurotendinoso. Eles atuam, portanto, de maneira independente, porém no mesmo processo, que é a regulação da contração muscular, de modo a evitar um estiramento com lesão, no caso do fuso neuromuscular, ou uma contração muito intensa que lesa o tendão, no caso do órgão neurotendinoso. E eles estão atuando o tempo todo na quase totalidade dos músculos estriados do nosso corpo, organizando o estado de contração de cada um deles para que nós possamos executar os movimentos de maneira adequada. Essa é a base do funcionamento do tônus muscular e dos reflexos osteotendinos. Certo? Bom,
Partindo para a parte aplicada, para a parte clínica, esses são os principais reflexos testados em um exame neurológico: reflexo bicipital, tricipital, reflexo estilo-radial, reflexo flexor dos dedos, o reflexo patelar, que é o mais conhecido dos profissionais da saúde, o reflexo adutor da coxa, o reflexo aquileu e os reflexos superficiais. Passando rapidamente pelos mais importantes, o reflexo bicipital, em que é percutido o tendão do bíceps e obtenho como resposta uma contração do bíceps. Ele é mediado pelo nervo músculo cutâneo, que leva e traz a informação da medula nos níveis medulares C5, C6. O reflexo tricipital, em que eu percuto o tendão do tríceps, e a resposta será o estiramento do cotovelo por contração do tríceps, mediado pelo nervo radial, que leva e traz a aferência e a eferência nos níveis medulares C7, C8. Reflexo bráquio radial, com percussão do tendão do bráquio radial, níveis medulares C5, C6, mediado também pelo nervo radial. O reflexo flexor dos dedos, que é bastante testado em casos de suspeita de compressão da medula cervical, por exemplo, por um canal medular estreito, mediado pelos nervos mediano e ulnar, nos níveis medulares C8, T1, medula cervical baixa e torácica alta. Reflexo patelar mais conhecido de todos nós, percussão do tendão patelar, estiramento do joelho, mediado pelo nervo femoral, nos níveis medulares L3 e L4. E, finalmente, o reflexo aquileu, mediado pelo nervo ciático no nível medular S1, em que é percutido aqui o tendão de Aquiles com a resposta de flexão do pé. Muito bem, esses eram os principais reflexos osteotendíneos. Vamos agora ao caso especial dos reflexos superficiais. Reflexos superficiais eu os defino quando o estímulo se dá não pelo estiramento de um músculo, pela percussão de um tendão com consequente estiramento do músculo, mas por um estímulo cutâneo, um estímulo na pele, por isso chamado então reflexo superficial. Como exemplos eu posso indicar os reflexos cutâneo-abdominais e o reflexo cutâneo plantar. Nos reflexos cutâneo-abdominais, mediado pelos segmentos lombares superiores dos nervos espinhais, principalmente no nível T7 da medula, o que acontece? Eu vou estimular a pele do abdômen superficialmente, de fora para dentro, embora de dentro para fora também seja capaz de disparar esse reflexo. E a resposta a esse reflexo é a contração do músculo reto abdominal. Então eu estimulo de maneira muito suave, geralmente com o cabo do martelo de reflexos fazendo uma fricção na pele, e eu observo a contração do músculo reto abdominal. Esse reflexo é mais facilmente observado em pessoas com pouco panículo adiposo, em pessoas obesas é mais difícil de observar, porque é mais difícil de observar a contração do reto abdominal. E no reflexo cutâneo plantar, mediado pelo nervo tibial nos níveis medulares de L4 a S2, o que acontece é que eu faço uma fricção vigorosa da planta do pé no sentido de posterior para anterior e de lateral para medial. Bom, a resposta fisiológica, a resposta normal a esse estímulo é ou a ausência de qualquer resposta ou a flexão plantar. A flexão plantar dos dedos. Isso é normal. A resposta patológica
a esse reflexo é a extensão dos dedos do pé e a abdução, ou seja, o afastamento dos dedos e a extensão dos dedos. Quando isso acontece, eu digo que temos o sinal de Babinski positivo, quando há resposta em extensão do reflexo cutâneo plantar. Isso aí acontece em casos de liberação piramidal, de lesão do sistema nervoso central. Eu chamo reflexos de retirada a esse reflexo que culmina na retirada de um membro quando passa por algum estímulo doloroso, algum estímulo muito nocivo, como por exemplo uma temperatura muito alta. Veja que pode ser um reflexo monossegmentar. E eu chamo de reflexo extensor cruzado a esse fenômeno, veja, quando eu ergo um membro para que seja mantido o equilíbrio, eu estendo a musculatura do membro oposto, do membro contralateral, para que seja mantido o equilíbrio e o indivíduo não venha a cair, por exemplo. Então veja que o que acontece em um lado do corpo, por inervação cruzada dentro da medula, vai influir o que acontece no membro do outro lado. Eu chamo isso reflexo extensor cruzado. Quando ergo um membro por algum motivo, o outro membro sofre uma extensão da sua musculatura numa tentativa de firmar o corpo para que não haja uma queda. Correto? Muito bem. A gente não consegue resistir a apresentar alguma obra de arte, alguma pitada de cultura geral no meio de uma aula de neuroanatomia. Esse aqui é o Abaporu, de Tarsila do Amaral, obra de arte brasileira e marcante do modernismo brasileiro, daquele movimento que atingiu o seu ápice na Semana de Arte Moderna de 1922. Continuando. Vamos analisar agora algumas condições patológicas em que os reflexos, principalmente os reflexos osteotendíneos que nós estudamos, eles estão diminuídos ou aumentados. Por exemplo, condições em que os reflexos estão diminuídos. Na síndrome do neurônio motor inferior. Há pessoas que chamam síndrome do segundo neurônio motor. Nas doenças neuromusculares. Então, na síndrome do neurônio motor inferior, ou seja, sistema nervoso periférico, e é essa a situação que acontece nas doenças neuromusculares, os reflexos estarão diminuídos. Por exemplo, lesão direta de um nervo periférico por trauma. Outro exemplo, a síndrome de Guillain-Barré, em que acontece uma inflamação dos nervos periféricos. Então, o neurônio motor inferior estará comprometido, haverá redução da atividade dos reflexos, e isso eu posso testar no paciente, aumentando a minha suspeita clínica. Então veja a conexão direta entre a neuroanatomia e a semiologia, a prática clínica. Algumas situações em que os reflexos estão exaltados. Veja, síndrome do neurônio motor superior, lesão do sistema nervoso central. Então, na lesão do sistema nervoso periférico, eu tenho síndrome do neurônio motor inferior, reflexo diminuído ou até abolido. E com lesão do sistema nervoso central, eu tenho síndrome do neurônio motor superior, reflexo exaltado. Isso é importantíssimo para fazer a diferença entre as duas principais síndromes motoras. Um exemplo, na compressão medular, por exemplo, na estenose do canal medular cervical, por desgaste mesmo, por artrose da coluna. Olha aqui essa ressonância magnética em T2, porque o líquido é branco, da coluna cervical, com a medula dentro. Aqui uma ressonância adequada, tem líquido em torno da medula, eu vejo sinal branco anteriormente e posteriormente,
Mas compare com essa outra ressonância, em que há uma distorção da anatomia da coluna vertebral por artrose, por desgaste mecânico, com uma consequente compressão da medula cervical até o nível em que há um hipersinal na medula. Isso aqui é sofrimento medular. Em uma situação como essa, prejuízo do sistema nervoso central, por compressão da medula, a medula é sistema nervoso central, eu terei reflexos exaltados, hiperativos, aumentados. Um outro exemplo em que os reflexos podem estar aumentados, hiperativos, por lesão do sistema nervoso central, é na espasticidade, uma condição de rigidez aumentada típica das crianças com paralisia cerebral, como é o caso desse pacientinho, por exemplo, que tem hipertonia, rigidez, portanto, espasticidade nos membros inferiores, ele cruza os membros inferiores, não é intencionalmente, é por excesso de rigidez. A família desse paciente tem inclusive dificuldade em fazer a abertura das pernas para fazer a higiene. Então, um quadro bastante grave de espasticidade, lesão do sistema nervoso central, rigidez e consequente hiperreflexia. Como curiosidade, isso aqui é uma fotografia de uma cirurgia que é realizada na caldequina para tratamento da espasticidade com a secção parcial de raízes sensitivas, portanto, com diminuição da atividade do arco reflexo, diminuição da rigidez. Essa técnica aqui era uma técnica utilizada anos atrás, em que se fazia uma grande exposição da caldequina. Hoje em dia a incisão é feita de maneira bastante reduzida, expondo as raízes só realmente em torno do cone medular, de um modo muito mais prático. Muito bem. Agora nós vamos passar ao segundo assunto principal dessa nossa apresentação, que são as correlações anatomoclínicas da medula. E eu aproveito para fazer uma justa homenagem a esse outro vulto histórico aqui, que é Albert Sabin, desenvolvedor da vacina contra a poliomielite, que ajudou a prevenir essa doença em milhões de pessoas ao redor do mundo, evitando aí uma doença que tem queda de qualidade de vida das pessoas por lesão dos neurônios motores no corno anterior da medula. Então tem tudo a ver com essa nossa conversa. Por que é que a gente estuda as correlações anatomoclínicas da medula espinhal? Para compreender a base anatômica de doenças que têm a sua sede neuroanatômica na medula espinhal. Na área da saúde, nós nos interessamos por aquilo que se aplica aos nossos pacientes. Nós vamos utilizar um pouco esse esquema que já foi utilizado na apresentação sobre a estrutura da medula espinhal, analisando quais tratos podem estar ou não lesados. E eu lembro, gente, que a melhor atitude frente a uma lesão, por exemplo, traumática da medula espinhal, é a prevenção. Então, prevenir os traumas, os politraumas, os acidentes de carro, de moto, é o melhor modo de prevenir a lesão da medula espinhal, porque depois de lesada há bastante dificuldade no seu tratamento. Esse aqui é um outro mecanismo que é preciso evitar. Nós, como profissionais da saúde, temos a responsabilidade de esclarecer a população quanto a esses riscos. Mergulho em águas rasas, em piscinas, em riachos, em córregos, em que a profundidade é reduzida, você pular de cabeça, corre o risco de ter uma lesão cervical, com consequente lesão da medula. Uma outra atitude muito importante, que é fundamental para os profissionais de saúde, é a competência, a capacidade, a habilidade de instalar o colar cervical, que mantém a estabilidade do pescoço até que o paciente chegue a um hospital para um atendimento mais completo. Então vamos analisar agora algumas síndromes que representam o conteúdo das correlações anatomoclínicas da medula espinhal. Vamos começar com a síndrome anterior da medula.
com lesão da parte anterior da medula somente, tendo como resultado lesão motora e perda de sensibilidade térmica e dolorosa. Como assim? Como se explica essa síndrome do ponto de vista estrutural? Lesão motora paraplegia pela lesão dos cornos ventrais. A gente já sabe que os neurônios motores da medula ficam nos cornos ventrais, que as raízes motoras dos nervos espinhais saem dos cornos ventrais. Então, se eu tenho uma síndrome anterior, eu terei lesão da parte motora consequente paraplegia. E perda de sensibilidade térmica e dolorosa. Ora, quem é que transmite ascendentemente a sensibilidade térmica e dolorosa, como nós já vimos em outra apresentação? Aqui, o trato espinotalâmico lateral. Nós já sabemos também que o trato espinotalâmico lateral é cruzado, ou seja, a informação penetra pelo corno dorsal de um lado, cruza a medula e vai ascender para o cérebro do outro lado. Então, tanto nessa parte do cruzamento quanto anteriormente, nessa porção anterior do trato espinotalâmico lateral, a sensibilidade térmica e dolorosa é prejudicada. Só algumas observações. Se a lesão for na medula cervical, eu corro o risco de ter tetraplegia em vez de paraplegia, com comprometimento dos 4 membros. E uma outra situação é que o trato espinotalâmico anterior também estará lesado, mas como a clínica da perda de sensibilidade térmica e dolorosa é bem mais evidente, é assim que a gente caracteriza a síndrome anterior da medula. Ora, e é possível lesar só a parte anterior da medula? É. Olha esse exemplo aqui. Uma luxação vertebral, uma luxação C5, C6, em que o disco se projeta para trás e comprime a medula na sua porção anterior. Para corrigir lesões assim, é preciso fixar a coluna cervical para reduzir a luxação e permitir que a medula tenha algum grau de recuperação. Então, essa era a síndrome anterior da medula. E a síndrome posterior da medula? Ela é rara, geralmente ela acontece em casos de idosos com quedas, às vezes até em ambiente domiciliar, e as alterações são predominantemente sensitivas, com dor e parestesia, formigamento, parestesia, formigamento. Isso é fácil de entender porque os componentes sensitivos penetram pela porção posterior da medula e no funículo posterior estão abrigados os fascículos graxo e cuneiforme, que transportam aqueles 4 tipos importantíssimos de sensibilidade, que são o tato epicrítico, a sensibilidade vibratória, a propriocepção consciente e a estereognosia. Seguindo em frente, enfocamos a síndrome central da medula, em que teremos déficit motor predominante nos membros superiores, graus variáveis de déficit da sensibilidade, principalmente temperatura e dor, abaixo da lesão, disfunção esfincteriana. Ora, por que um déficit motor predominante nos membros superiores? A síndrome central da medula se manifesta em situações clínicas em que eu tenho alguma lesão que começa a se desenvolver do meio para fora. Nós já vamos citar alguns exemplos. E no trato piramidal, no trato motor voluntário, a porção que se destina aos membros superiores é essa porção mais medial. Então, se eu tenho uma lesão que se desenvolve do centro para a periferia, haverá o acometimento inicial da porção do trato motor que se destina aos membros superiores. Então, déficit motor predominante nos membros superiores. Graus variáveis de déficit de sensibilidade, por exemplo, temperatura e dor,
Se eu tenho uma lesão aqui no centro, será cometido o trato espino-talâmico lateral, por exemplo, na hora em que ele for cruzar. Nós sabemos que é um trato cruzado. A informação penetra pela raiz pelo corno dorsal de um lado e as fibras cruzam aqui no meio para ascender ao cérebro do outro lado. Então, como o cruzamento se faz no meio, uma lesão que começa a se desenvolver a partir do centro provocará um déficit nesse tipo de sensibilidade. Muito bem. A síndrome central da medula muitas vezes está associada a uma condição conhecida como seringomielia. O que é seringomielia? É uma cavidade no interior da medula com conteúdo líquido. Então ela aparece hiperintensa a imagem no T2, aparece branca, hiperintensa no T2, que o conteúdo é líquido. E no T1 aparece escurecida, hipointensa na ressonância. Olha que seringomielia importante aqui. A seringomielia pode ter múltiplas origens, variadas causas, entre elas traumática, neoplásica, pode ser um tumor. A seringomielia pode ser também resultado da malformação de Chiari por um problema de fluxo licórico na fossa posterior. Esse paciente, por exemplo, tem um Chiari aqui, o cerebelo migrando através do forame magno para baixo, provocando o Chiari. O Chiari geralmente está associado, pode estar associado à seringomielia nos casos mais graves. E a seringomielia, por se situar no centro da medula, estará associada à síndrome central da medula. Muito bem, seguindo adiante com uma síndrome do ponto de vista semiológico muito interessante, que é a síndrome de hemissecção da medula, ou síndrome de Brown-Séquard, o epônimo relacionado a essa síndrome. Terei um quadro clínico de paralisia motora ipsilateral, ipsilateral quer dizer do mesmo lado, perda de tato, propriocepção consciente e sensibilidade vibratória do mesmo lado, e perda de sensibilidade térmica e dolorosa do outro lado. É interessante isso. Perda de algumas funções de um lado e de outras funções do outro, na mesma lesão. Como é que eu entendo essa situação? Hemissecção da medula quer dizer ou a metade direita ou a metade esquerda da medula serão lesadas. Em que situação prática isso pode acontecer? Por exemplo, um ferimento por arma branca pode gerar essa situação. E por que eu perco alguns tipos de sensibilidade de um lado e outras do outro? Porque eu tenho alguns tratos que são cruzados e outros não. Então pense logicamente, as sensibilidades transmitidas por aqueles tratos que não são cruzados, pelo menos na altura da medula, serão perdidas do mesmo lado, do local da lesão para baixo. E aquelas sensibilidades que são transmitidas por tratos que cruzam na medula serão perdidas do outro lado, do local da lesão para baixo. Porque as fibras lesadas trarão informação relativa ao lado oposto, dos tratos cruzados. Ora, quais são os tratos cruzados na altura da medula? Principalmente o espino talâmico anterior e o espino talâmico lateral. Então perderei sensibilidade térmica e dolorosa, espino talâmico lateral, do lado oposto. Mas o trato piramidal, o trato córtico espinhal lateral, ou trato piramidal, ele vai cruzar lá no bulbo, ele não cruza na altura da medula. Então a paralisia será do mesmo lado. Repetindo, o trato motor, o trato piramidal, o trato córtico espinhal lateral não vai cruzar na medula, porque já cruzou no bulbo. Então a paralisia será do mesmo lado do nível da lesão para baixo. E o tato, propriocepção consciente, sensibilidade vibratória, é transmitido por meio de quem?
dos fascículos gráfico-cuneiforme, que na medula também não são cruzados, são diretos. Então a perda é do mesmo lado também. Então veja que o conhecimento da estrutura da medula espinhal me possibilita entender uma síndrome clínica tão interessante como a síndrome de Brown-Séquard, a síndrome de hemissecção da medula. Essa síndrome, infelizmente, é uma das mais frequentes, a transecção da medula espinhal. Ora, o próprio nome já está dizendo, a medula tem uma lesão completa, uma transecção. E aí, numa ocasião como esta, todos os tratos serão lesados, tanto motores quanto sensitivos. E daquele nível da lesão para baixo, haverá uma perda total, tanto da motricidade quanto de todas as modalidades de sensibilidade. Inicialmente, no primeiro momento, acontece uma situação conhecida como choque medular, em que os músculos passam por uma atonia completa, uma perda do tônus, uma flacidez muito intensa. E posteriormente isso vai se revertendo para a instalação do quadro definitivo, que é de lesão do sistema nervoso central, lesão da medula, com a rigidez caracterizada como espasticidade. Então, a situação que afeta muitas pessoas no nosso meio, na maioria pessoas do sexo masculino, em idade produtiva, com uma consequente perda econômica muito grande. Então, algo que representa um verdadeiro problema de saúde pública. Transecção da medula, perda total da motricidade e de todos os tipos de sensibilidade do nível da lesão para baixo. E que, infelizmente, em boa parte dos casos, é irreversível. Irreversível. Alguns comentários adicionais sobre doenças que afetam a medula espinhal, nós podemos citar a tabes dorsalis, que é a manifestação na medula da sífilis neurológica, da sífilis terciária. Sífilis, aquela doença infecciosa causada pelo treponema pallidum, de transmissão muitas vezes por via sexual. Quando o agente causador se aloja na medula, ele acomete principalmente o funículo posterior, tabes dorsalis, parte dorsal da medula. Então o paciente terá uma dificuldade de tato, de propriocepção consciente, e isso vai prejudicar a marcha. Ora, mas a marcha não é um fenômeno motor? É, mas para que a marcha seja coordenada e adequada, é preciso que haja propriocepção adequada, é preciso que haja sensibilidade das partes do corpo umas em relação às outras. Então o paciente terá uma incoordenação da marcha, uma marcha conhecida como marcha tabética, que vem da tabes dorsalis. Por coincidência, Sir Arthur Conan Doyle, que é o autor inglês, autor das histórias de Sherlock Holmes, era médico e escreveu um trabalho sobre tabes dorsalis. Uma outra doença que afeta a medula de origem infecciosa e que nós já citamos anteriormente quando falamos de Albert Sabin é a poliomielite, uma doença viral causada pelo poliovírus, um vírus que tem uma atração especial pelos neurônios do corno ventral da medula. Esses neurônios do corno ventral da medula, ou coluna cinzenta anterior, eles são o quê? Sensitivos ou motores? Nós já sabemos, eles são motores. Então, a doença que vai gerar dificuldade motora, sobretudo nos membros inferiores, para aquelas pessoas que são vítimas da poliomielite. Ora, Albert Sabin inventou a vacina antipólio. Essa vacina foi disseminada no mundo todo, de modo que a incidência da polio caiu consideravelmente. Existem alguns focos ainda de polio em alguns países menos desenvolvidos. No Brasil, já há bastante tempo, não temos um caso novo de poliomielite.
e é preciso continuar as estratégias de vacinação contra o vírus da polio para que esse quadro se mantenha assim favoravelmente. Bom, pessoal, essas eram algumas considerações então sobre os reflexos mediados na medula espinhal e sobre as correlações anatomoclínicas. Espero que tenham aproveitado e até uma próxima oportunidade. Grande abraço.